Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Finalmente a gente chegou no Salmo 51. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já leram o Salmo 51 e viu a essência da oração do que é uma pessoa quando ela se arrepende do mal que ela fez? O Salmo 51, ele relata a oração de Davi. Davi, ele foi um homem que ele foi escolhido por Deus para ser rei. Só que Davi, ele fez uma coisa muito errada aos olhos de Deus. Ele fez algo que Deus, ele ficou muito triste com ele. Davi, ele cobiçou e matou. Davi, ele estava andando pelo terraço da casa dele, quando de repente ele viu uma mulher, ela estava indo tomar banho. Essa mulher estava praticamente, a Bíblia relata que ela estava sem roupa. E Davi cobiçou aquela mulher e pediu para que aquela mulher fosse trazida para a casa dele. Foi lá e pediu: pega aquela mulher lá linda, lá bonita e traga aqui para mim. E aí, trouxeram essa mulher para Davi. E aí, Davi ficou com essa mulher. Só que quando Davi ficou com essa mulher, ela se chama Betseba. Quando ele ficou com essa mulher, para livrar o corpo dele dessa questão de que ele tivesse ficado com uma mulher que não era dele, e essa mulher era mulher do soldado dele, que chamava Urias, ele pegou e mandou Urias para a guerra e pediu para que colocasse Urias na frente da batalha para que Urias fosse morto. E Davi fez isso. Ele pegou e pediu para que Urias fosse colocado. Pediu para que o soldado dele colocasse Urias na frente da batalha e lá matasse Urias. E aí ele casou com Betseba, e Betseba ficou grávida, teve um filho dele. E isso foi um pecado que ele cometeu diante dos olhos de Deus. Ele adulterou e ele cometeu um assassinato. Só que certo dia, Deus pediu para que Natã fosse visitar Davi, o profeta Natã. Natã chegou para Davi e contou uma parábola para ele, dizendo: havia um homem que ele era muito rico e tinha muitas ovelhas, mas havia um homem muito pobrezinho que ele tinha uma ovelhinha só. E aquele homem rico, ele não querendo matar a ovelha dele, ele foi lá, pegou e matou a ovelha desse homem pobre, que era uma ovelhinha só. Naquele momento, quando Davi ouviu aquela história, Davi começou a ficar bravo e falou: esse homem deve morrer. E Natã falou para ele assim: Davi, esse homem é você. Deus, ele te constituiu rei, ele te deu tudo que você precisava. E você pegou e fez o que fez, foi pegar a mulher do seu soldado. E aí naquele momento, Davi, ele cai em prantos, e naquele momento ele viu o tamanho do pecado que ele tinha cometido diante de Deus. E aqui, quando Davi, ele sente remorso e arrependimento do pecado dele, e tristeza pelo pecado dele que ele cometeu, aí ele escreve o Salmo 51, que eu acho muito lindo, e ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe, me concebeu. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apague todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito
não me repulse da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Esses salmos é uma das orações mais lindas de uma pessoa que eu já vi que se arrependeu. Davi, ele cometeu esse pecado quando ele foi repreendido pelo profeta Natan, que foi Deus que pediu para que o profeta Natan fosse até a casa de Davi e abrisse os olhos dele e falasse para ele o que ele cometeu, o pecado que ele cometeu. Davi, ele naquele momento, é como se tivesse caído as escamas dos olhos dele. O que eu fui fazer? O Salmo 51, ele é baseado na confissão de pecado, arrependimento e coração puro. Muitas pessoas falam assim, mas Davi fez tudo isso e porque Deus considera Davi segundo o homem coração de Deus? Porque para Deus, quando Deus perdoa o pecado, quando a pessoa se arrepende do que ela fez, comete e pede perdão para Deus, e ela quebranta o coração a Deus e fala, Senhor, eu errei, eu pequei, eu estou envergonhado com o meu pecado, eu estou arrasado, me perdoa. Davi naquele momento ele rasgou a alma diante de Deus, falou, Senhor, me perdoa. Imagina que naquele momento que o profeta Natan foi lá falar com ele, ele caiu de joelho naquele momento e ele começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. E naquele momento ele começou a pedir para Deus, Senhor, me perdoa, o que eu fiz eu não consigo mais reverter. Eu matei um homem inocente, eu fiquei com a mulher desse homem. Então Davi, ele cometeu adultério e cometeu assassinato. Mas por que na Bíblia ele é segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus, ele conhece o coração de cada ser humano. Ele conhece um coração quebrantado e contrito. Ele sabe o quanto você está arrependido do que você fez. Ele sabe o quanto aquele pecado está fazendo você sofrer. O quanto aquele pecado está acabando com a sua vida. E quando você pede perdão a Deus e fala para Ele, Senhor, eu pequei diante de Ti, purifica-me. Ele fala que purifica-me, o meu coração me lava, o meu coração está sangrando, o meu coração está sujo. Por favor, Senhor, purifica o meu coração. Davi, ele teve um arrependimento sincero e genuíno. E aí está o segredo, porque Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Infelizmente, Deus ele não esquivou Davi das consequências dos seus erros. Ele perdeu um filho dele foi morto, foi o filho que ele teve com Betseba, da mulher lá do adultério. Esse filho foi morto. Davi, ele foi perseguido pelo filho dele, Absalão, que eu contei aqui num vídeo aqui, que quis matar ele, mas foi por outro motivo. Mas Davi, ele teve as consequências do pecado e do erro dele. Então, o que eu quero dizer nessa manhã aqui? Deus, ele perdoa o meu e o seu pecado. Mas todos os pecados, Eliane, todos os pecados. A partir do momento que eu e você se arrepende de coração, de sinceridade, e você fala, Senhor, me perdoa. E Deus, ele perdoa. Mas, infelizmente, as consequências dos nossos erros, a gente vai ter que carregar pro resto da vida. Isso, Deus, ele não pode remover da gente, porque foi consequência dos meus erros. Consequência do que eu fiz, do que eu quis fazer. Então, terminando aqui os Salmos aqui, eu vou agora para o verso 17, que fala assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. O coração de Davi, ele estava quebrantado e contrito. Então, Deus, ele naquele momento, ele falou para Davi, Davi, eu vou perdoar o que você fez, porque você está arrasado. Você está sofrendo muito com o que você fez. Mas infelizmente, Davi, você vai ter que arcar as consequências dos seus erros. Eu fico imaginando que não foi fácil para Davi, porque eu fico imaginando assim, ó, como que foi? Não foi fácil para Davi conviver com a morte de Urias, ou seja, ele pediu para matar Urias, que era um soldado fiel dele. Então, eu fico imaginando como estava a cabeça de Davi. Davi foi um homem que naquele momento, eu acho que ele teve paz, porque ele sentiu, eu imagino,
que ele teve paz no momento que ele sentiu realmente o perdão verdadeiro de Deus que ele precisava. E naquele momento ele conseguiu ter paz, mas ele teve que conviver muitas vezes pensando no que ele tinha feito. O que eu quero trazer para a gente essa mensagem de hoje? Não importa o que você fez, Deus ele te perdoa. Só basta você acreditar, confiar, pedir perdão para Ele e, mais importante, abandono do pecado. Nessa manhã, Deus abençoe ricamente você e seja o que for que está deixando você sem dormir, alguma coisa do passado, peça perdão para Deus, confia nele que Ele vai te perdoar. Deus abençoe ricamente você. Amém.